vamos orar pela vida do pastor Márcio, meu digníssimo. Muita oração, gente, precisa. Tem nas suas mãos só Deus na vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a vida do teu filho. Senhor, que as tuas bênçãos, Pai, se derrame sobre a vida dele continuamente, ó Deus. Senhor, fortalece a vida do teu filho. Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre o coração dele, ele possa assim, Senhor, transmitir aos teus filhos nessa manhã. Usa, Senhor, como um canal de bênção, Pai, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Ti, ó Deus, pela vida dele, pelo Pai que ele é. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida dele nas nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Convidar as crianças também, que ela vai ter o culto delas. Que elas estejam... Já vai descer direto? Então, se quiser descer direto, pode descer. O pastor ora lá com eles embaixo. Amém? Então, todas as crianças estejam aí participando também desse culto. Amém, queridos? Vou parar para tirar foto aqui. Glória a Deus. Obrigado, minha digníssima também. Fiquei mais nervoso ainda, mas faz parte poder estar completando mais um ano de vida na presença do Senhor, como igreja, agora como Fire Church. Espero que você que faz parte dessa casa, você que está vindo, também possa entender qual é a visão do Senhor sobre esse lugar, a visão do Senhor sobre a sua vida, sobre o ministério que de repente Deus tem sobre a sua vida também, que você possa entender isso muito claro, para que você possa cumprir esse propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Amém? E o nosso tema é firmados na rocha. Então é o nosso tema de aniversário, e durante esse mês nós vamos aprender um pouquinho sobre esse tema, firmados na rocha. E temos várias formas de linguagem a quais Jesus é comparado. E o nosso tema é firmados na rocha, é uma figura de linguagem da qual a Bíblia traz para nós e nós podemos entender o porquê ele é a rocha. E é essa rocha que nós precisamos estar assim firmados, colocando a nossa vida nele, para que a nossa vida caminhe conforme a vontade dele, para que a gente esteja sempre de pé. Porque as dificuldades elas virão, as aflições elas virão sobre a sua vida, sobre a minha vida, e nós precisamos estar com as nossas bases firmadas na rocha, para que essas aflições, as tempestades, elas podem sobrevir sobre nós, mas nós não seremos abalados, nós não vamos ser destruídos, nós não vamos ser arrancados deste lugar. E é por isso que nós precisamos estar com as nossas vidas sobre a rocha, para que nós possamos continuar olhando para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa ideia, a nossa mensagem, a nossa vida, estar firmados na rocha. Amém? Eu gostaria de que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês lá em Mateus, capítulo 16, é um texto bem conhecido. Eu gostaria de compartilhar algo com vocês nessa manhã. Amém? Ou misericórdia. Firmados na rocha. O que significa a palavra firmados? É estabelecer um compromisso entre duas pessoas, tornando firme, estável e apoiado. Então a palavra firmado é um compromisso entre duas pessoas, tornando firme, estável e apoiado. Amém? O que significa rocha? É um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Então na natureza você vai contemplar as rochas, você vai ver que ela tem essa constituição. Eu não trouxe aqui os minerais que
que são compostos, mas que é bastante. Então isso é uma rocha, é um agregado sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Para ser considerado uma rocha, esse agregado tem que ter representatividade, tem que ter volume suficiente para ser considerado uma rocha. Então a gente imagina a rocha um negócio monstruoso, grande, firme, sólido. Isso é uma rocha. E o texto de Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, vai dizer assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E a minha pergunta também para você é: quem é você no reino de Deus? Ou qual é a representatividade que essa casa tem sobre a sua vida? O que esse lugar, quando saiu do lado da Ipiranga, significa para vocês? E você conheceu o outro lugar que nós estávamos? Porque talvez a gente vai ouvir muita gente falar mal, a igreja da parede preta, como diz alguns. Muitos vão falar mal. E talvez você seja um deles, um dos que participam aqui, talvez não vai ter uma resposta, talvez convincente. Mas a minha pergunta é: quem é você aqui na parede preta? Porque talvez alguém vai falar: poxa, mas lá essas igrejas da parede preta é só uma igreja de Huawei, é só uma igreja de festa, é só uma igreja de pedir dinheiro, é só uma igreja de show. Quem é você? Qual é a sua resposta? E ele torna a perguntar: e vocês? Perguntou ele, Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Qual é a resposta que nós estamos dando para as pessoas que de repente estão falando mal de nós? Porque vão falar, irmãos, isso é fato, como falou lá também. Mas qual é a sua resposta? Você que faz parte aqui desse reino, dessa casa. Não que eu fico preocupado com o que as pessoas estão falando ou não, mas quem é você? E Jesus está perguntando para eles: quem vocês estão dizendo que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro. Esse texto é interessante nesse momento, porque nós temos aí algumas interpretações sobre esse texto. E quando Jesus está dizendo, você é Pedro. O Pedro significa, nesse contexto aqui, no grego, Petros, que quer dizer pedrinha ou um fragmento de uma rocha. E o texto continua dizendo: tu és Petro, e sobre esta pedra, aqui pedra é Petra no grego. Deus está falando sobre essa pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E você já deve ter ouvido outra colocação dizendo que é sobre Pedro e Jesus estaria construindo a igreja dele. Mas isso não é verdade, não é o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo: tu é Pedro, tu és Petros, pedrinha, um fragmento. Sabe a pedrinha que você compra para fazer a construção lá? Você vai lá, vou comprar um caminhão de pedra, cascalho. Jesus está falando: você é isso, você é um cascalho, você é um fragmento de uma rocha. E o texto vai dizer: e sobre esta é um pronome. Jesus está falando sobre esta, eu.
Por exemplo, esta Bíblia é minha. Está falando de mim, esta Bíblia, o pronome está dizendo. Quando eu deixo a Bíblia aqui, eu estou falando essa. Se Jesus estivesse falando essa, seria com Pedro, eu estaria construindo a minha igreja sobre você. Mas Jesus usa o pronome esta. Esta pedra edificarei a minha igreja. Agora você pensa comigo, você acha que se a igreja tivesse construída em cima de um nome de um homem, estaria até hoje? Ela estaria viva e eficaz, dando continuidade a esse legado, desse novo caminho até hoje? Jesus não veio estabelecer uma igreja com um nome. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Jesus não veio estabelecer o nome de uma igreja católica, de um nome de uma igreja Fire Church, o nome de uma igreja batista, de uma assembleia, de uma metodista. Jesus veio estabelecer o reino de Deus aqui, na minha e na sua vida. É isso que Jesus veio fazer. E é por isso que ele fala, sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é por isso que a igreja tem esse poder. Porque a igreja ela está fundada em Jesus. E é por isso que ela pode ir contra o inferno. E é por isso que as portas não vão prevalecer. Porque nós não estamos indo no nome do homem A, B ou C. Nós estamos indo no nome mais poderoso, que é Jesus. E é por isso que o inferno não pode conter a igreja, o avanço da igreja. Nós acabamos de cantar aqui, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Porque ela não está fundada no nome de um homem. Ela está fundada no nome de Jesus. E é isso que nós pregamos aqui. Aqui não existe um dono de igreja. O dono é Jesus. Existem as pessoas que administram esse reino, sim. Essa casa, sim, é necessário ter. Mas não somos donos de nada aqui. O dono exclusivo é Jesus. E é por isso que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nós ouvimos e pensamos e falamos. E o interessante de quando você ler as Escrituras, eu estou lendo uma NVI. Se você pegar uma Bíblia mais atual, que tem uma linguagem mais clara, mais fácil de repente você entender, você não vai encontrar esse pronome esta. Você vai encontrar essa. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque a nossa tendência muitas vezes de trazer uma linguagem mais clara, mais limpa, de fácil entendimento, muitas vezes a gente foge do contexto que ela foi escrita, da originalidade dela. E é um perigo, para que a gente acaba tendo uma outra interpretação. Porque eu tenho uma Bíblia em casa que até a Ruth ganhou, eu estive lendo nela, e ela não tem essa palavra esta, só está escrito essa. Eu falei, isso é um problema. Para quem não compreende esse contexto, vai entender que Jesus está falando que Pedro realmente seria a pessoa da qual ele estaria fundando a sua igreja. Mas no original não. Então quando você for comprar uma Bíblia, tome cuidado. Peça orientação se você estiver na dúvida. Se você quiser aprender um pouco mais, tem a Fire School, teologia. Então vem estudar. Nós não estamos nessa matéria ainda, nós vamos ter ainda no futuro. Alguns meses para frente nós vamos ter algumas matérias falando sobre, toda essa dinâmica que precisamos ter ao estudar e ler a palavra do Senhor para um melhor entendimento da palavra do Senhor. Amém? Estamos entendendo? Glória a Deus. Efésios 2:20. Vamos lá. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. É outra forma de linguagem, de figura, falando a respeito de Jesus, sobre estar firmado na rocha. Jesus é a pedra angular ou a pedra de esquina. Atos capítulo 11, ou capítulo 4, versículo 11 também vai dizer:
Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, e os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aqui Pedro e João estão diante do sinédrio, da mais alta corte aí dos judeus religiosos. Os construtores aqui são a liderança judaica que rejeitaram Jesus. Esse que vocês rejeitam é o Senhor Jesus, é a pedra angular. A Bíblia é um dos livros em maior quantidade de figuras de linguagem de todos os tipos, e ela utiliza muito desses exemplos. É uma figura de comparação para trazer ensinos profundos. Mas para nós entendermos esses ensinos, faz-se necessário conhecer. Diga para a pessoa que está do seu lado: conhecer em profundidade. Eu e você precisamos conhecer em profundidade essas figuras para a gente poder entender quem é Jesus, quem é a rocha e onde nós devemos estar assim firmados. As figuras usadas na comparação, por exemplo, pedra de esquina ou pedra angular. E falando em conhecer, irmãos, nós acabamos de repetir aí, o conhecer ele tem um contexto de temor. Porque um versículo diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. E muitas vezes nós não estamos mais no temor do Senhor. O temor não é medo ou ficar assustado. É mais um profundo respeito e uma reverência por Deus em todas as coisas que Ele declara santa. É tremer profundamente diante da sua presença, mediante a sua palavra, amar o que Ele ama. Há uma disposição interna que produz e até um terror diante do simples pensamento de ofender a Deus. E muitas vezes nós conhecemos Jesus, sabemos que Jesus é, mas nós não temos o temor. Vivemos a nossa vida como se fosse uma vida comum. Quando estamos dentro da casa do Senhor, nós não temos um temor. Não é medo. Não é um temor de medo. Mas a gente não é temente a Deus. Fazemos aquilo que nós achamos que é melhor. Pensamos aquilo que achamos que pensamos que é melhor para nós. Agimos, fazemos tudo pensando que isso é melhor. E onde está o temor do Senhor? Em conhecê-lo intimamente e profundamente. Muitas vezes nós falamos: não, eu conheço Jesus. Mas muitas vezes as nossas ações, as nossas palavras, elas declaram que você não conhece ao Senhor. Nós não temos o temor do Senhor. E muitas vezes parecemos que estamos na rocha, mas na verdade não estamos na rocha. Parecemos estar firmados, mas muitas vezes as situações nos mostram que nós não estamos firmados. Porque falta o temor do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Jó capítulo 38, versículo 6. Vamos dizer que é a primeira menção na Bíblia onde a pedra angular, e esta é uma fala de Deus a Jó. Jó 38, versículo 6 vai dizer: e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina? O interessante desse texto 38, 39 e 40 é Jesus falando para Jó: Jó, você é tão esperto, né? Então me responde algumas questões. Depois você pega em casa e você lê o 38, 39 e 40. Porque o homem aqui parece que sabe tudo, conhece tudo. E Deus começa a fazer um monte de perguntas para ele. E aí, Jó, você que é tão inteligente, tão sábio, me responde essas questões. E Deus começa a questionar ele a respeito de toda a criação, de tudo que ele criou, de tudo aquilo que ele formou. E o versículo 6, nos diz isso: quem colocou a sua pedra de esquina?
todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe as portas, quando ele rompeu, né, do ventre materno? Quando vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? E Deus começa a falar de tudo aquilo que ele fez para Jó. Você consegue me responder quem é que fez tudo isso? Quem é a pedra? Quem é o arquiteto de tudo isso? Está claro aqui nessa linguagem que é de construção, ou seja, de edificação de algo. Dentro das construções antigas, essa pedra angular era a pedra que ficava no canto e dava sustentação nas paredes. Ô Carol, põe a fotinha para mim aí, Carol. Tá dando para ver aí, irmãos? Aí. Então, irmãos, essa aqui é uma pedra angular ou uma pedra de esquina. Eu vou dizer que é uma pedra de esquina porque ela está numa parede e parece que fica mais fácil de a gente poder entender. Então Jesus é comparado a essa pedra de esquina. Então ela é uma das pedras que sustenta, que faz a ligação entre uma e a outra parede. Ela que sustenta todo esse peso. Então Jesus é essa pedra de sustentação, a pedra de esquina. E nós temos construções até hoje, milenares aí, que passaram por guerras, por terremotos, e estão de pé, justamente porque existe essa pedra na construção, que é a pedra de esquina. E por mais que as guerras, né, os terremotos passaram por elas, ela se mantém de pé. E Jesus deve ser essa pedra na minha vida e na sua vida. É essa pedra que nos envolve. É essa pedra que precisa estar presente no nosso casamento. Porque virão momentos difíceis e nós precisamos ter uma pedra de esquina, que é Jesus, sobre nossas vidas. Então ela ficava numa posição correta, né? A força necessária para suportar os pesos sem a possibilidade de cair facilmente. É um tipo de... Quem já trabalhou no supermercado sabe do que eu vou falar aqui. É um tipo de amarração que a gente faz com as caixas, para que as caixas não caiam. Então quando você vai colocar as caixas dentro de um carrinho ou em cima de um pallet, nós precisamos fazer um tipo de amarração nela para que ela não caia. Existe dentro daquele formato uma que fica na esquina que ela faz essa amarração. Essa é a pedra de esquina. E Jesus é comparado a essa pedra de esquina. Então temos aí construções até hoje centenárias, né, como já falou, mesmo diante de guerras e do tempo. Por que Jesus é comparado a essa pedra, né, a pedra de esquina ou a pedra angular? Essa importante e fundamental pedra de construção é usada como figura lá em Isaías 28:16. Ele vai dizer para alguém que seria colocado em Jerusalém. Romanos 9:33 vai dizer, Paulo vai usar esse texto 9:33 fazendo referência a Isaías 28:16. Atos 4:11 também Pedro apontou que essa pedra era Jesus Cristo, que foi rejeitada, mas na verdade era a pedra angular, a principal obra que Deus tinha, a principal da obra que Deus estava fazendo. Cadê a outra foto, Carolzinha? Então, quando a Bíblia usa o termo para a pedra angular aplicado a Jesus, essa está destacando a posição exaltada de Jesus, a sua grandeza, a sua primazia, a sua importância fundamental na obra e na minha e na sua vida. Não tem aquela do arco não, Carol? Essa daqui também dá para a gente poder entender, é mais ou menos igual àquela outra, que Jesus é essa pedra angular e faz a ligação entre as duas paredes de sustentação aí nas nossas vidas. Então Jesus é comparado a essa pedra. Colossenses 1:15. Vamos lá, Colossenses 1:15. Por
que ele é comparado a essa construção? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, e a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Sem ele nenhuma construção haveria, nenhuma obra de Deus seria realizada, e não haveria qualquer esperança para os povos. Aê! A pedra, eu gosto de chamar essa de pedra angular, porque ela está nesse formato. Mas também é para representar Jesus. De todas essas pedras que estão aqui, ó, Jesus é a principal. Ela está no centro. Porque se nós tirarmos essa pedra que está ali no centro, destacada, tudo vem abaixo. Então, quando nós tiramos Jesus, ou quando nós deixamos Jesus, toda a nossa estrutura, ela virá a cair. Porque aquele que é o principal, o sustentador de tudo, está fora de nossas vidas. E é por isso que o mundo está, porque está como está. Porque está sem um sustentador na vida das pessoas. O mundo, de forma da natureza, ele continua funcionando, porque o Senhor, ele é o construtor de tudo. Tudo está, vamos dizer, está nas suas mãos. Mas isso é só, esse arco aqui é só para a gente poder entender. Ele é a principal pedra ou rocha que nós podemos estar assim firmados. Como nessa casa aqui, ó, está em cima de uma rocha. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma casa em cima da rocha. Lá onde eu tinha terreno no Imbu, tem um terreno em frente. Literalmente o terreno, ele é uma rocha. O cara fez uma casa lá, não é uma casona, mas é uma casa. Ele fez em cima, furou uns buracos e fez a sua casa em cima da rocha. E é interessante, porque está firmado em cima da rocha. Isso dá muito trabalho, irmãos. Gera grande esforço. Talvez na areia seja mais fácil, né? A gente furar o barro ou tirar a areia. Mas e quando vier a tempestade? Como o pastor Charles já ministrou, o pastor Tiago. E quando vier, né, os vendavais? Talvez seja mais fácil agora. E no futuro? Como será? A pastora Ruth falou aqui que as provas do pastor Luiz eram difíceis. Sabe, mas quanto mais tempo nós estamos na forja, mais preparados nós estamos quando nós saímos delas. Não fique com pressa de sair do processo. Talvez Deus está te moldando para algo maior. Deus está te dando, de repente, um terreno difícil de se cavar, mas é para te aperfeiçoar, para que você possa sair de lá mais forte e robusto, para enfrentar as dificuldades da vida, os problemas que de repente virão. Não é para te matar, não é para te desanimar, mas é para te forjar, te fortalecer. Você seja uma mulher, um jovem, um adolescente, um homem realmente forjado na presença do Senhor. E as suas habilidades sejam realmente esteja pronta para a execução. Que a sua espada esteja afiada, que o seu escudo esteja pronto, que a sua funda, vamos dizer assim, esteja também pronta para o ataque. Amém? Então é isso que o Senhor quer de nós. Jesus destaca que a pedra angular e ele é essa pedra angular mais forte que sustenta toda a construção, também é uma pedra indestrutível dentro do plano de Deus. Então ninguém jamais conseguirá destruir
essa pedra, porque é indestrutível, ela que sustenta todas as coisas. Eu sei que o mundo de repente imagina muitas coisas a respeito dessa pedra que é Jesus e daquilo que de repente eles poderiam fazer com Jesus, assim como tentaram fazer e fizeram com ele quando ele esteve aqui na terra. Mas hoje alguns pensam que poderão fazer alguma coisa contra Jesus, mas é impossível, irmãos. Isso é impossível. Como eu já falei aqui algumas vezes, e eu fico imaginando de repente lá naquele grande dia algumas pessoas tentando questionar ou interrogar Jesus. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu que aconteceu isso? É como se fosse, você quisesse pegar Jesus e colocasse ele no banco do réu e começasse a questioná-lo. Eu fico com isso na cabeça, pensando que as pessoas terão essa oportunidade, se eu posso dizer assim, de fazer isso com Jesus. Quem Jesus você pensa que é para poder fazer isso comigo? Sabe o que é isso que a gente já falou? É falta de temor. Quando há falta de temor em minha vida, eu estou dizendo para o Senhor, isso que o Senhor está fazendo na minha vida não é o suficiente. Deixa que eu faça o melhor. Quando nós não temos o temor do Senhor, é isso que nós estamos dizendo para Ele. Isso não é suficiente para mim. Deixa que eu faça o melhor. E às vezes eu tenho essa percepção, né, do mundo. As pessoas vão poder fazer isso diante dele. Estão totalmente enganadas. Qualquer pedra que caia sobre ela se quebrará. Aqui é uma menção do juízo de Deus sobre os que se levantam contra Jesus. É impossível alguém se levantar contra Jesus, porque ele será quebrado, ou será quebrada pelo juízo de Deus. Por fim, na referência do texto de Efésios 2:20, temos Cristo sendo apontado como fundamento principal da igreja. E o interessante de tudo isso, irmãos, é que os apóstolos também eram pedras nessa construção e edificação. Efésios 4:11, você voltar um pouquinho aí, se você está lá em Colossenses, Efésios 4:11, vai dizer, e a ele designou alguns e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, da igreja que estava sendo feita por Deus. Mas Jesus é a pedra fundamental, a pedra angular, a principal que sustenta tudo e sustenta todos. Jesus é a pedra principal. Nós somos os petros, nós somos os fragmentos, nós somos as pedrinhas que Jesus está utilizando para o crescimento do seu reino. Então eu e você somos importantes nessa construção. Eu e você somos capacitados por essa pedra principal para seguir em diante, para falar do amor dele. E ele nos capacita para isso. Ele nos dá dons para isso. E é por isso que Efésios 4:11 está dizendo, ele escolheu, que é os 5 ministérios que nós temos aqui na igreja, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É para isso. Essas pedrinhas são para isso, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa desenvolver, para que nós possamos crescer, para que o reino cresça. Somos construções sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas. Não temos como construir sobre outro fundamento. Nós trabalhamos nessa visão dos 5 ministérios. Nós não estamos aqui querendo estabelecer outro fundamento, porque nós já temos um fundamento que é Cristo, amém? Então nós trabalhamos nessa visão, daquilo que o Senhor escolheu para nós, como Fire Church. Nós não estamos querendo inventar nada, porque aquilo que é, já é. Nós temos um fundamento, nós temos uma rocha que é Jesus. Apenas utilizamos desse meio para que o reino possa crescer.
para que nós possamos crescer, para que nós possamos desenvolver o nosso ministério, para que nós possamos desenvolver os dons que Ele estabeleceu sobre nós, para o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então todos nós somos importantes, todos nós temos um chamado nesse corpo, todas as pedras aqui são importantes, todas as pedrinhas, todos os cascalhos são importantes nesse reino, e é para isso que o Senhor nos chamou para esse lugar, mas que nós possamos estar unidos num propósito, para que possamos crescer em unidade, em fé, em esperança, em contentamento, em alegria, de poder servir ao Senhor. O culto para nós é Cristo, a vida para nós é Cristo, a conversão também é Cristo, tudo é Cristo, tudo é Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa, esse deve ser o nosso alvo como igreja, como Fire Church. Essa é a nossa mensagem. Não é trazer uma mensagem aqui que você tem que dar tudo para o Senhor e Ele vai te dar em dobro, não é isso. Nossa mensagem é mensagem de salvação, que você creia que Ele é o seu Salvador, que nós precisamos todo dia estar buscando ter um relacionamento com Ele, em crescer, em conhecer cada dia mais Ele, para que Ele seja tudo em nós, para que nós possamos avançar, para que nós possamos ir para um lugar maior. Esse é o nosso objetivo, é que mais pessoas possam se achegar aqui, e é por isso que nós precisamos nos preparar, porque o Senhor irá trazer uma multidão de gente para cá, e como é que nós vamos receber esse povo? Essa é a ideia. É por isso que nós precisamos aprender, é por isso que nós precisamos conhecer, é por isso que nós precisamos mergulhar na palavra, é por isso que nós precisamos estudar a palavra, porque ela vai nos direcionar para tudo isso. Tá bem? Esse deve ser o nosso objetivo. Não é para construir nada sem esse fundamento que é Cristo. Nada sem o temor, nada sem o conhecimento, nada sem a sabedoria, nada sem honra e nada sem salvação. Tem que haver todas essas qualidades, vamos dizer assim, em nós, para que a igreja possa crescer e se desenvolver. Aí sim nós vamos estar alinhados com o Senhor, vamos estar firmes, estaremos firmados naquele que é a rocha, que é Cristo Jesus. É por isso que nós temos que a cada dia nos debruçar diante da palavra, para que nós possamos conhecer mais o Senhor. Ele aqui é tratado como a rocha, a pedra de esquina, a pedra angular. Existem outras figuras de linguagem de Jesus na Bíblia, que Ele é a água viva, Ele é o pão da vida. Passagens que vai falar sobre Jesus. Não importa qual ela é, mas que ela seja a principal na minha e na sua vida, para que nós possamos crescer e se desenvolver no reino de Deus. No texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, Jesus faz aquele questionamento, porque Jesus queria entender como é que estava sendo a propagação daquele novo caminho, como é que estava sendo a divulgação daquele novo caminho, porque até então eles adoravam outros deuses, eu tinha outros deuses, né? Eu adorava o rei,
com a expansão do novo caminho que é Jesus, eu fiquei imaginando, Jesus talvez estava fazendo uma pesquisa, né, para saber como é que esse novo caminho estava sendo recebido por aqueles que estavam ali perto. E por isso que ele começa perguntando: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? É como se Jesus estivesse mapeando ali, né? Como é que está sendo a expansão do Evangelho? Como é que está sendo a expansão desse novo caminho? Então, quando a gente começa a crescer, irmãos, a gente começa, de certa forma, a incomodar talvez aqueles que estão à nossa volta, e principalmente o nosso inimigo. Nós incomodamos, porque a própria palavra vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós estamos expandindo, nós estamos indo contra as portas do inferno. Então eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus, para que eu possa também ir contra essas portas e poder não ter medo e derrubar as portas e saquear as vidas que estão perdidas lá. E da mesma forma Jesus continua falando para nós hoje, né? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? O que você pode dizer que Jesus é para você nesse lugar e aonde você está? Quando de repente você fala: não, eu sou da igreja da parede preta. Quem é você? E o que você diz que é Jesus para você na sua vida nesse lugar? Não estou fazendo aqui, não estou querendo fazer um censo, mas eu quero que você pense nessas questões, para que você possa dar uma resposta que não uma má resposta, mas uma resposta que a pessoa possa repensar de repente as questões dela e possa entender quem é Jesus na sua vida, quem é Jesus na minha vida e o que estou fazendo no reino dele. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu pedi para cantar essa música porque é uma música que fala muito dessa questão que nós compartilhamos agora. Pense na letra dela, o quanto isso é verdade e deve ser verdade nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, por esse tempo. Te agradecemos, a Deus, por essa manhã tão preciosa de poder estar na tua casa. Te louvamos, a Deus, e glorificamos o teu nome, porque tu és a rocha inabalável, indestrutível. Ó Deus, que nós possamos estar junto a essa pedra preciosa, porque estando nela nós jamais seremos abalados, nós jamais seremos destruídos, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos capacita. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco a cada dia mais, que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos pés firmados na rocha. Ó Pai, como a tua palavra é poderosa, como o teu nome é doce e suave. Pai, nós te bendizemos porque o Senhor nos amou, Deus, com um amor incompreensível à nossa mente humana. E é por isso que nós tememos ao Senhor e trememos diante da tua presença, porque o Senhor nos ama com um amor indescritível, Deus. Não tem como nós mensurarmos, Deus, o tamanho amor, tamanha bondade, tamanha misericórdia, tamanha graça que o Senhor tem sobre nós. E é por isso que nós nos colocamos diante do Senhor. Firma nossos pés em ti, ó Deus. Rocha inabalável, rocha indestrutível. Ninguém jamais poderá, ó Deus, ir contra o Senhor, diante daquilo que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Ó Deus, nós te bendizemos, ó Pai, glorificamos o teu nome. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Que cada um de nós, ó Deus, como pedrinhas, possamos, ó Deus, estar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é essa rocha que sustenta todos e tudo em todo tempo, e que o Senhor possa estar nos envolvendo, Deus, nesse ambiente da tua presença e da tua glória, gerando em nós, ó Deus, a unidade, a esperança, a força, ó Deus, nos dando vigor, nos dando alegria.
mesmo, ó Deus, em meio às dificuldades, em meio em aflições, ó Deus, porque nós sabemos que nós estamos numa rocha inabalável na Tua presença, e que nós possamos a cada dia continuar firme, ó Deus, olhando, ó Deus, para o Senhor, porque nós temos um alvo, não importa, Deus, os processos que nós estamos passando, porque nós cremos no Senhor, naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas, naquilo que o Senhor já fez lá na cruz do Calvário, e é por isso que nós olhamos para o Senhor, porque o Senhor é o dono de tudo, é o dono das nossas vidas, é o dono de todas as circunstâncias, é o Senhor que permite nós passarmos, porque nosso Senhor quer que a gente possa crescer e se desenvolver, ó Deus, e é por isso que nós cremos no Senhor, cremos no Teu agir, cremos no Teu poder, ó Deus, nós cremos na cura, nós cremos, ó Deus, em tudo que o Senhor tem sobre nós. Coloca os nossos pés firmes no Senhor, para que nós possamos caminhar, ó Deus, mesmo muitas vezes sem ver, mas sabendo que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dará a vitória em nome de Jesus. É no Teu nome, Pai, que nós proclamamos neste lugar aqui, Pai. Não há outro nome, Senhor, que nós queremos estabelecer, porque já temos, ó Deus, uma rocha firme neste lugar, e é diante dessa rocha que nós nos curvamos, é diante dessa rocha que nós prestamos nossa adoração, o nosso louvor, é diante do Senhor que nós colocamos, ó Pai, todos os nossos pecados, todas as nossas imundícias, Pai, tudo aquilo que nós somos, nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor, Deus, nos molde a nossa mente, Pai, molde o nosso caráter, molde, Senhor, a nossa forma de pensar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de caminhar, tudo aquilo que em nós possa bendizer e exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Nós rendemos, ó Pai, as nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, Deus. Nos coloca, Deus, na Tua forma, no Teu querer, na Tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e possamos estar alinhados conforme a Tua palavra. Queremos ser um povo exclusivo, uma nação santa, ó Deus, escolhido para o Senhor, para levar o Teu nome a toda a criatura. Pai, nos usa com poder e graça. Pai, nós não somos melhores que os outros, mas nos submetemos, ó Deus, à Tua vontade, no Teu querer, ó Deus, que possamos ser um povo diferente, não melhor, mas diferente no Teu nome, em caráter, em amor, em atitude, em palavra, em ações. Muda, Deus, a minha vida, muda, Senhor, a vida da Fire Church neste lugar, Pai, para que possamos alcançar outras vidas, outros lugares, outras nações. Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus. Queremos estar diante do Senhor nessa rocha inabalável e indestrutível. Nós Te rendemos graças em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar aqui. Todos os pais que estão aqui, os que não são pais, sentam. Todos os pais receberam lembrancinha? Receberam? Permanece em pé. Rafa, não recebeu? Mônica? Rafael? Vem orar pelos pais. A nossa palavra aos pais é que vocês permaneçam firmes, independente da situação. Permaneçam firmes, como sacerdote dos seus lares. O Senhor é com vocês. Não baixem a guarda, né? Independente das circunstâncias, nós temos que entender que o Senhor olha por nós. E, como diz a palavra, firmes na rocha. Não deixe que nada venha abalar a fé de vocês. O que está acontecendo no lar de vocês não seja motivo de desânimo, mas seja motivo de oração, para que vocês continuem firmes na rocha que é Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus, essa manhã nós nos colocamos em Sua presença, Pai. Nós queremos Te agradecer por cada pai que está aqui, cada pai que não está aqui também, que o Senhor possa estar alcançando. Nós queremos Te agradecer porque sabemos que esse papel é fundamental na vida de cada um de nós, Pai. Nós somos gratos porque nossos pais têm exercido esse papel com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto cuidado, porque nós entendemos que eles forjam o nosso caráter, Pai. Eles forjam o nosso eu. Então nós queremos Te agradecer por cada pai que está aqui, por cada um que tem o desejo de ser pai, que o Senhor esteja concedendo esse sonho, Pai. E também nós queremos orar que se há
alguma contenda entre pais e filhos, nós decretamos um espírito de perdão e reconciliação, Pai. Nós cremos na paz entre os lares, nós cremos na paz nas famílias, Pai. E que haja reconciliação entre pais e filhos, assim como a sua palavra diz, que o coração dos pais aos filhos se converterão e dos filhos aos pais. Nós queremos te agradecer e nós queremos honrá-los, Pai, com essa lembrança que eles receberam, que eles possam continuar aprendendo com o Senhor, que eles possam continuar recebendo sabedoria direta do Senhor, para continuar exercendo esse papel, que é um papel tão importante para cada um de nós, Pai. Nós abençoamos cada pai que está aqui, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja moldando o caráter deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Logo mais